Agora é tempo de 5 minutos a direito, Data Vénia com Paulo Ferrinho. Boa tarde, Paulo, bem-vindo. Ora, 5 minutos para termos esclarecidas as dúvidas entre Pinhora e Pinhor. Olá, Nuno, muito boa tarde aos telespectadores. Vamos tentar, em 5 minutos, traduzir estes dois conceitos que têm uma sonoridade muito próxima e às vezes vemos muitas vezes na comunicação social ou nos jornais, na imprensa escrita, e cria-nos alguma dificuldade depois de distinguir os conceitos. O que é o Pinhor e o que é Pinhora. Em termos de semântica são muito parecidos, mas em termos de direito são muito distintos. Relativamente ao Pinhor, o Pinhor não é mais do que uma garantia real. Isto é uma possibilidade que nós atribuímos a um credor, a alguém que faz um contrato connosco, o que se chama um contrato sinalagmático, que tem duas partes, e estabelecemos como garantia de execução para o cumprimento daquele contrato um penhor. Isto é, damos interdição, é assim que se chama, a um objeto para garantir esse cumprimento desse contrato. Existem muita forma de penhor, por exemplo, pode ser coisas móveis, por exemplo, as casas do ouro que servem de penhor, ou pode ser por questões, objetos, pode ser obras de arte, tudo o que é créditos, saldos bancários, créditos que nós temos a haver sobre outros contratos que nós estabelecemos, basicamente serve para, como o damos ao nosso contraente, ao segundo contraente, neste caso, a quem fez um contrato connosco, a possibilidade de ter uma prioridade de acesso àquele bem real para o cumprimento desse contrato. É chamado bem empenhado. Relativamente, não é suscetível de serem penhorados, que darem em penhor todos os objetos e que sejam suscetíveis de hipoteca, nomeadamente as casas, as habitações os carros que são sujeitos à hipoteca. Tudo que não foi sujeito à hipoteca, então pode ser feito o penhor. Relativamente à penhora, que já obriga uma judicialização, isto é, já obriga uma ação em tribunal e é feita por uma apreensão judicial, isto é, existe uma ordem emitida pelo juiz no sentido de, no âmbito de um processo executivo ou num processo executivo fiscal ou num processo da Segurança Social, garantir já dívidas que já estão em cumprimento. Então, essa penhora serve para garantir o cumprimento e a satisfação da dívida que já passou para lá da sua capacidade de pagamento, isto é, que o credor, o devedor não pagou a tempo e horas. É suscetível de penhora uma quantidade enormíssima de objetos. Dou-vos um exemplo: a casa pode ser penhorada, o vencimento pode ser penhorado, o quinhão hereditário e a herança, alguém que vai receber uma herança pode ser penhorado, o reembolso do IRS, imagina que tens agora reembolso a reaver, o juiz pode mandar penhorar esse reembolso, os créditos que nós temos, a penhora de veículos, a pensão da reforma também é suscetível de ser penhorada, os estabelecimentos comerciais, etc. Existem muita possibilidade e muitas dinâmicas de apreensão que podem estar ligadas à penhora. No entanto, há objetos e há coisas que são impenhoráveis. Isto é, que o juiz, mesmo que queira, e os credores assim o proponham, são impenhoráveis. Dou exemplo. Por exemplo, é impenhorável tudo o que seja objetos imprescindíveis para qualquer economia doméstica: mesas, cadeiras, camas, cômodas, armários, fogão, frigorífico, são considerados bens impenhoráveis. Existem também já jurisprudência relativamente à televisão e computadores, também já se começam a considerar bens suscetíveis bens que não são suscetíveis de penhora. Há também a possibilidade de apreensão de fazerem penhora sobre os saldos, garantindo sendo o mínimo do salário mínimo nacional, os 760 euros, que era para 2023. Portanto, há uma multiplicidade. Em 5 minutos há muita possibilidade de criar espaços de penhora, isto é, de garantir o pagamento dos credores através dos patrimónios dos devedores, através de processos de execução. Basicamente, penhor não tem judicializações, não precisa de intermediação dos tribunais. Penhor obrigatoriamente
tem que haver intervenção dos tribunais. Portanto, relativamente ao penhor, há penhores civis, comerciais, financeiros, há uma data de tipos de penhores que podem ser utilizados. Basicamente, para as pessoas terem uma noção, penhor, nós podemos fazer um penhor, eu empresto dinheiro, um mútuo, não é? E tu dás-me uma garantia real, por exemplo, um objeto, uma obra de arte. Se não me pagares, eu tenho o direito de vender essa obra de arte como prioritário para satisfazer o crédito que tenho em relação a ti. Para a penhora, tu tens uma dívida em relação a mim, deixaste de cumprir, portanto, uma ação declarativa e depois uma ação executiva de reconhecimento de dívida. Se eu tiver um título executivo, para ganhar um título executivo, depois peço logo os bens à penhora e vão-te buscar um bem para garantir esse cumprimento. Basicamente, em 5 minutos conseguimos distinguir o que é o penhor e a penhora. Uma diferença de água faz toda a diferença. Exatamente, uma diferença. Exatamente. Agora, hoje vou-te lançar não um, mas dois temas, indubitavelmente. Semana passada lancei o tema da TAP, vou ter que o trazer de novo aqui, até por causa de toda esta embrulhada. O PSD, a Iniciativa Liberal, o Chega, o Bloco de Esquerda exigem explicações de António Costa porque 3 ministros, 3 afirmações diferentes em relação ao pedido de renúncia da CEO da TAP. Começa logo por saber se quem é que está a falar a verdade, não é? Portanto, aliás, deixa-me interromper-te, hoje António Costa esteve em Baião, na inauguração de Ancede, e fugiu a 7 pés da imprensa. Porque é muito difícil, o seu Primeiro-Ministro é o responsável máximo por todo o Governo, é ele que lhe cabe pela lei, pela Constituição, a escolha dos seus ministros. Obviamente que estamos num processo de confiança, de atribuição de confiança ao exercício da política. E deixa de haver essa ligação de confiança entre a política, os eleitos e os eleitores, a partir do momento em que começa a haver dissonâncias muito graves entre o próprio núcleo do governo. É pouco compreensível que o ministro diga que há parecer jurídico, ou outro ministro que diga que já não é bem um parecer jurídico, mas é um draft de apoio, e há outro que diga que não é nenhum parecer jurídico, mas é apenas uma opinião de técnica trocada entre os serviços do Estado, o Jurizap, que é um serviço do Estado, mais os juristas dos ministérios, dizendo que era apenas uma troca de e-mails de opinião. Agora, eu compreendo. Mas há aqui um nome que é transversal a todas as polémicas da TAP, desde o início, o Ministro das Finanças. O problema é que nota-se, de facto, um problema grave de descoordenação. E está a criar um ruído, um incessante ruído à volta da TAP que era de todo evitável. Por exemplo, o Sr. Primeiro-Ministro já devia ter lançado dentro do próprio Governo alguém que falasse só sobre a TAP e que reunisse toda a informação prévia e que controlasse essa informação e pôr só uma pessoa dentro do governo a falar, porque como são vários ministérios e se esses ministérios não se articulam, existe uma probabilidade real de dar asneira. Portanto, é isso que tem dado asneira. Será que aqui também o erro não é meu, é do colega? Mas isso é sempre assim, porque depois ninguém quer assumir as responsabilidades políticas e mentir, entre aspas, ou falta, agora são verdades alternativas que chamam, não é? Ter um discurso de verdades alternativas ao Parlamento tem consequências políticas e jurídicas. Não se pode mentir a uma comissão de inquérito sob pena de ser cometido um crime de desobediência. As comissões de inquérito têm um estatuto muito próximo aos estatutos dos órgãos de polícia criminal e das autoridades judiciárias. Isto é, têm competências exclusivas e próprias dadas num formato legal para poderem fazer investigação e apuramento da verdade. Exatamente, para fazer o apuramento. Eles estão lá para fazer o apuramento da verdade material. Embora não seja para a penalização em termos judiciais, penais, mas para si a penalização política, não é? O apuramento das responsabilidades políticas leva a ter um conjunto de instrumentos que é dada pela lei, pela lei que rege as comissões de inquérito e também a fixação do objeto da própria comissão, que é publicada e o seu próprio regulamento, para que depois possam intervir para recolher toda a informação. Não fazia sentido fazer uma comissão de inquérito e não ter acesso à informação para depois fazer o escrutínio e a validação da atividade política. Isso não faz sentido. Agora, este tempo, continua a achar que o seu Primeiro-Ministro, na defesa do que é o interesse público, na defesa do que é a verdade
pública. Era necessário, de uma vez por todas, colocar em ordem este tipo de circulação de informação, porque só cria ainda mais anátemas ao próprio governo e só o descredibiliza perante a opinião pública. E agora um outro tema, de forma também muito sucinta. Lula da Silva chegou hoje, vai estar presente nas cerimónias do 25 de Abril, vai haver a cimeira luso-brasileira, mas há aqui uma cortininha que não pode deixar de ser falada, tem a ver com as declarações de Lula em relação à guerra na Ucrânia, que não bate com aquilo que é a posição Sim. portuguesa e europeia. Mas nós não temos que julgar o Estado brasileiro, é um Estado soberano e que tem o direito a ter a sua diplomacia, a sua estratégia diplomática. Nós devemos saber receber os Estados brasileiros, podemos não concordar, mas saber receber está dentro do princípio daquilo que é a verdade diplomática, que é uma verdade, como eu já falei há alguns anos, logo no primeiro programa, que foi criada no século XVII, que é o Acordo de Westfália, que vem dar a possibilidade de cada país, segundo a sua soberania, a sua tradição, construir a sua vertente diplomática, a sua afirmação no mundo. Podemos não concordar com as declarações do Brasil, mas devemos saber receber o Estado brasileiro. E um povo irmão. E o povo irmão, sobretudo isso. Obrigado, Paulo. Até para a semana.